Tá começando mais um episódio do Know How Podcast! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Know How Podcast. Hoje eu tô com uma grande amiga minha de longa data já. Hoje ela é coordenadora comercial do Magazine Luiza. Vai, pega a responsabilidade agora, viu? Eu tô com ela, Karen Souza. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Felipe. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei quantas pessoas vão estar assistindo o podcast. A gente tá gravando hoje de manhãzinha, então muito bom dia para você. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo, tá? E espero que você goste desse podcast já desde o início, tá bom? Para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho, por favor. Quem é você? De onde você vem? Tô brincando. Boa. Eu sou a Karen, né? Tenho 29 anos. Sou natural de Franca, nasci em Franca e me mudei para Batatais quando eu tinha 15 anos. Então, comecei toda a minha trajetória profissional aqui em Batatais, né? Mas a minha família aí, hoje eu tenho os meus pais aqui, mas toda a minha família está espalhada por Franca, por Batatais, por Minas, então tá bem aí rodeado. Bacana. E assim, como que foi passar a sua saída de Franca na sua adolescência e vir para Batatais? Como que foi esse desafio assim também? Porque geralmente os pais encaram isso como normal. Mas às vezes pra gente, eu também já mudei de cidade, eu sei como que é. Perder teus amigos numa cidade, vir pra outra e construir essa amizade aqui. Como que foi? Ô Felipe, 15 anos é uma fase muito difícil de muitas mudanças, né? Então, são várias transições que estão acontecendo nesse período. Só que, desde muito pequena, eu tive muitas responsabilidades. Meus pais, desde cedo, eles me mostraram como que era a vida. Sempre deixou a realidade muito clara, né? Meus pais são muito simples, eles trabalhavam no corte de cana, né? Então, eles trabalhavam rural mesmo, desde muito, muito novos. E Franca, para eles, não tinha oportunidade de crescimento, né? Então, tiveram um convite para vir para Batatais para trabalhar. E eles nos darem, porque eu tenho uma irmã de 20 anos hoje, né? Mas naquela época ela era bebezinha e tiveram a oportunidade de vir para Batatais para começar um trabalho novo e dar uma condição melhor de vida para nós. Então, eu sempre tive essa mentalidade aberta e sempre quis que eles se dessem muito bem na vida, né? Que eles tinham sonhos, tinham objetivos, né? Então, se eles tivessem uma melhor oportunidade, eu e a minha irmã também teria. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, de crescer, a gente precisa sair, muitas vezes, fora da caixa. Então, quando eles tiveram essa oportunidade de vir, eu super apoiei. Claro que deixei muitos amigos de lado, e recomeçar em escola nova, uma cidade nova que a gente nunca tinha visto, nunca tinha conhecido. Mas só de saber que a gente teria uma condição melhor, com certeza isso faz todo sentido, né? Porque pensa, o pai e a mãe, o filho pediu um lanche muitas vezes e não tinha ali o dinheiro para poder comprar. Então, isso é uma oportunidade. Eles tiveram essa oportunidade de vir para nos dar aí uma condição de vida melhor. Não, que bacana, cara. E bom saber que você teve a mente aberta desde o começo, porque geralmente adolescente é complicado, né? A gente para pensar, e hoje eu tendo filho, eu sei que às vezes sair de uma cidade que é Franca, que é um pouquinho maior, para vir para Batatais, te dá essa tranquilidade em relação a um filho pequeno. Pô, aqui eu consigo criar meu filho, é mais calmo, tem um pouquinho mais de segurança porque é menor. Essas preocupações eu sei que passam na cabeça de todo pai, de toda mãe, mas em contrapartida eles também tiveram que pensar, pô, mas e aí, eu vou mexer na vida da Karen também. Eu acho que para eles é um conflito também que foi muito grande também, né? Mas com uma decisão assim, pô, mas é o melhor para a família, então vamos fazer. E bom que você abraçou a causa e eu tenho certeza que hoje é um orgulho muito grande para eles também, né? E assim, quando você começou, falou que a sua trajetória profissional começou tudo aqui, como que você começou aqui? Como que foi buscar emprego aqui? Porque hoje, o que a gente sempre conversa quando a gente se encontra é a dificuldade de inserir um profissional no mercado de trabalho. Todo mundo quer praticamente tudo pronto. Mas como que você começou isso? Como que você enxergou a sua carreira profissional desde lá de cedo?
Boa. Desde muito pequena, como eu vi meus pais trabalhando muito, eu sempre também tive essa vontade. Poxa, eu preciso em algum momento ajudar, eu preciso fazer minha carreira. Então, eu sempre sonhei muito, né? É aquele sonho de criança. Eu quero morar sozinha, eu quero ter minhas coisas, eu quero Sempre viajar, né? Então, quando a gente chegou aqui, eu vi na cidade uma oportunidade muito grande. Então, comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, né? Minha primeira empresa foi a Pernambucanas, né? Que sou muito grata, que fui jovem aprendiz. Então, os jovens de hoje em dia têm essa oportunidade, né? Porque eu, 16 anos, há 12 anos atrás, né? Eu começando no mercado de trabalho. O projeto era pequeno, né? O projeto era pequeno, exatamente. E hoje, isso é muito falado, né? Dentro aqui mesmo da cidade, hoje tem muita possibilidade. Verdade. Então, comecei como jovem aprendiz. Trabalhei durante 2 anos na Pernambucanas. Então, eu tinha 16 anos quando eu entrei no mercado de trabalho. E sempre assim, muito dedicada. E tem que ter uma dedicação muito grande, porque Pernambucanas, gente, é loja que, aqui em Batatais, pelo menos, funciona praticamente assim, de domingo a domingo. E o Jovem Aprendiz também acompanhava essa jornada de trabalho lá? Eu trabalhava de segunda a sábado. Durante uma vez por semana, a gente tinha um curso. Que fazia um curso de capacitação, e eu trabalhava no período da tarde. Então, eu trabalhava da 1 da tarde até as 18. Né? Então, eu estudava no período da manhã, trabalhava à tarde, e à noite eu fazia um curso técnico no industrial. Então, a minha vida sempre foi muito ocupada nesse sentido de não ter tempo para pensar em outras coisas. Eu precisava focar ali no meu estudo, no meu trabalho e na minha capacitação para eu buscar o meu futuro melhor ali. Então, trabalhei durante 2 anos na Pernambucanas, nessa rotina, né, de fazer curso, de trabalhar, de estudar e terminar meu 3º colegial. E com isso ali, você vai tendo outras ganâncias, né? Você começa a ver as pessoas crescerem à sua volta, né? Você fala, nossa, essa pessoa chegou, eu também posso. E são empresas que dão oportunidade, né? Mas é oportunidade para quem também, acho que, como você falou, tem uma paciência ali, porque são 2 anos ali vendo o pessoal crescendo. Né, mudando de cargo. Eu falei assim, cara, e também a curiosidade, como que eu posso fazer para chegar onde a pessoa está chegando, para ter sucesso profissional dentro dessa empresa, né? Então, acho que essa ganância que você teve, assim, do lado bom de falar, né? Essa ganância de crescer na vida, né? Foi o que fez essa diferença para você, você acha? Sim, com certeza. E é só voltando um pouquinho, Felipe, porque aí, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando das coisas, né? Quando a gente veio para Batatais, que eu tinha 16 anos, meus pais trabalhavam com uma linha de cosmético, de limpeza de pele. E eu trabalhava com os meus pais para ajudar neles enquanto eu não estava trabalhando fixo. E aí, começa a minha história com o Magazine Luiza, como você me apresentou como Karen do Magalu, né? Começa a minha história com o Magazine Luiza, porque quando eles começaram esse projeto de trabalhar com essa marca de limpeza, eles faziam representação em lojas. Então, eles tinham uma parceria com o Magazine Luiza aqui de Batatais, e eles faziam em época de evento. Então, eles iam lá para a loja, chamavam os clientes para fazer a limpeza, conhecer os produtos, e eu ajudava eles nesse trabalho, né? Então, eu ia demonstrando os produtinhos ali na mão, os perfumes, os cremes, você lembra? Essa lembrança, tem. Então, a minha história com o Magazine começou ali, porque antes de trabalhar na Pernambucanas, eu ajudava eles ali no Magalu, e aí o gerente do Magalu me via que eu tinha uma dicção muito boa, que eu conversava muito bem, que eu era vendedora, né? Só que naquele momento eu não tive a oportunidade de trabalhar ali. Aí eu comecei a minha história com a Pernambucanas e pessoas no meu dia a dia me inspiraram. Eu sempre tive líderes. Tive uma líder dentro da Pernambucanas Mulher, que era uma postura espetacular, uma pessoa família, uma pessoa que queria conquistar várias coisas. Praticamente todos os seus ideais você estava vendo ali nela. Exatamente. Poxa, eu posso ser como ela foi, né? Então, muito legal, porque a gente precisa ter essas pessoas pra gente se inspirar, né? E falar, poxa, eu quero ser melhor que ela, eu não quero ser igual a ela, eu quero ser melhor, né? Então, foi muito legal ter tido pessoas que me inspiraram dentro de casa e fora de casa, porque minha mãe sempre me inspirou muito cedo, né? E pessoas fora de casa também. Cara, sensacional. Ainda mais assim, contar com histórias inspiradoras da gente lá no começo, ter pessoas que nos incentivam diretamente, não aquelas pessoas que podam a gente. Elas assim, não, cara, às vezes com certeza passou uma conversa com ela, né?
de como que pode chegar nesse cargo, como que eu posso fazer. E a pessoa fala assim, cara, não, é muito difícil, não faz isso. Porque tem pessoas, infelizmente, que chegam nesse ponto ali da nossa vida, ali no começo de carreira, e falam assim, não, cara, já desiste aí, porque é muito difícil. Né? Mas então, você estava fazendo esses testes lá no Magazine Luiza, foi para Pernambucanas e como que foi parar no Magazine Luiza? Aí eu completei 18 anos e o Jovem Aprendiz, meu contrato de trabalho de Jovem Aprendiz se encerrava naquele período. E é Deus, eu falo muito, né? Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé que as coisas acontecem quando tem que acontecer e quando Ele põe a mão e ilumina, né? Acabou o meu contrato e surgiu uma vaga no Magazine Luiza. Então, surgiu essa vaga, como eles já me conheciam, eles foram lá e me convidaram para fazer a entrevista, né? E se eu passasse ali na entrevista, naquele bate-papo, eu poderia ser contratada. E aí que começa novamente, desperta ali, fiz essa entrevista, o gerente ali da época entendeu que fazia sentido, o cargo e tudo mais, combinava com o meu perfil, e foi onde eu comecei como analista de crédito, na área ali onde faz cartão, vende empréstimo. Então, eu comecei a minha vida profissional no Magalu após essa saída ali das Pernambucanas. Para quem começa no Magazine Luiza, assim, para quem chega, já chega com a dimensão do que é o Magazine Luiza hoje ou não faz ideia? Os valores da empresa são muito fortes. A cultura da empresa é muito enraizada. Então, todo colaborador que começa, ele já passa por um treinamento inicial, conhecendo tudo isso, tudo que a empresa defende, tudo que a empresa partilha. Então, eu sou muito clara quando eu fazia entrevista, quando eu fazia as contratações ali diretamente, mostrava realmente pro candidato, né? Cara, combina com você? Porque não adianta você estar numa empresa que não comunga com os mesmos valores que você. Você não vai conseguir ficar ali muito tempo, né? Então, ninguém consegue esconder alguma coisa por muito tempo. Que aí o emprego vira um trabalho. É que assim, emprego, todo mundo precisa do emprego, né? E o trabalho fica muito cansativo. Fica aquele, putz, mas essa empresa está me consumindo. Mas talvez o perfil da empresa não condizia muito com o que você estava buscando. E aí a pessoa acaba ficando pelo salário, onde que começa a demandar. Mas aí, você começou como analista de crédito? Isso mesmo, analista de crédito. E para você chegar onde que você está hoje, tá? Como que você traçou esse objetivo dentro do Magazine Luiza? Assim que você entrou, você já sabia dessas possibilidades que tinham? E dali para frente, como que você tomou essa direção para estar onde está agora? Desde essa passagem que eu tive lá com os meus pais e tudo mais, eu sempre achei incrível. Nossa, como as moças do Magazine se vestem bem. Nossa, como é bonito o uniforme. Um dia eu vou trabalhar aqui, eu quero estar aqui. Então, mesmo estando lá, eu sempre tive ali aquela vontade, aquela coisa. Nossa, um dia eu quero ter a oportunidade, quero poder viver aquilo ali que elas vivem no dia a dia. Então, quando eu entrei, que eu conheci a cultura e entendi as possibilidades que eu teria de crescimento, eu falei, poxa, aqui é onde eu posso fazer história. No entanto, que eu estou há 11 anos no Magazine Luiza. Cara, se for para pensar, é o teu segundo trabalho, né? Meu segundo trabalho. Você só tem um e o outro. E o outro é esse. Exatamente, 11 anos. Então, durante esse período, é muito tempo. Ninguém fica se você não tem o perfil, né? Então, quando eu comecei ali, eu falei, poxa, olha que legal, agora eu tenho oportunidade de crescer. E o Magalu, ele te traz muitos desafios, muito aprendizado. Você cresce muito como pessoa, como profissional. Você precisa se desafiar. Porque trabalhar com metas não é fácil. Imagina. Não adianta falar. É pressão, né? É pressão. Só que você sabe que você vai ser remunerado por aquilo. Então, a gratificação de você buscar, correr e fazer, que um dos principais ali valores do Magalu é a gratificação, é o reconhecimento. A gente trabalha muito com reconhecimento. E tem aquele ditado, né? Dinheiro enche o bolso, mas reconhecimento preenche a alma. Né? Então, ao mesmo tempo que vem o dinheiro, também vem o reconhecimento disso. Acho que é o que vai fazer a diferença, né? Exatamente. E você, assim, traçou esse objetivo, viu a oportunidade de crescer, passou de analista de crédito para vendedora.
Isso, eu fiquei 3 anos no cargo como analista de crédito, passei para as vendas, tive uma oportunidade na venda. E eu gosto de contar esse detalhe, porque eu falo que às vezes o medo paralisa as pessoas. E quando eu fui convidada para ser vendedora, eu não queria, tá? Eu falei, poxa, eu tô tão bem aqui no meu cargo, bato todas as metas, já tô craque. Vai mexer no meu bolso. Já tô fazendo tudo meio que no automático aqui, já tô acostumada com tudo, com as pessoas, com os clientes, porque em cidade pequena o cliente chega e já quer te procurar. Já Se você sabe, cativa ele, ele vai em você todos os meses. Então eu falei, poxa, e agora o que eu vou fazer? E eu tive um gerente que ele falou, não, Karen, você tem potencial, você pode muito mais. Porque ele tava vendo que você tava vendendo crédito e papel. Você, então, eu falei assim, caramba, cadê essa menina? Eu preciso vender na minha loja. Ele também queria você desenvolvendo isso lá, né? Exato. Então, eu falo, quem vende papel, vende tudo. Porque a geladeira, o cliente vem na loja e fala, eu quero uma geladeira. Ele já vem com um sonho. Ele fala, nossa, eu quero uma geladeira assim, assim, assado. O papel, não. Ninguém acorda de manhã e fala assim, ai, quero comprar um seguro. Ai, tô com vontade de ir lá no Magazine Luiza e comprar um seguro. Não é assim. Então, você precisa mostrar para o cliente a necessidade, o porquê que ele precisa daquele produto. Então, vender papel é muito mais difícil que vender um produto. Então, quando eu fui convidada, ele trouxe muito isso, me valorizou nesses pontos e falou, você vai conseguir, eu tenho certeza. E eu falei, poxa, se ele tá e acreditando... Agora? Eu preciso acreditar também. E aí, é aquilo que a gente falou lá atrás. Você precisa de pessoas que acreditam em você, no teu potencial. Com certeza. Para te empurrar para frente. É verdade. E eu falei, poxa, então eu vou. E fui para as vendas, né? E eu falo que fiquei 1 ano como vendedora. Foi o ano que eu ganhei mais dinheiro, né? E você achando que você, Poxa. não vou conseguir. E chegou e o desafio foi, assim, fácil. Foi fácil. Você achou que foi mais fácil? Eu achei que foi mais fácil do que eu pensava. Eu achei. Você achou que ia ser difícil? É que eu acho que, por exemplo, como você fez uma boa amizade com seus clientes do crédito, depois que você tem o crédito, você já sabia que ele tinha crédito, né? Exatamente. Acho que foi assim, não, vem cá, eu te aprovei, vem aqui que você pode comprar sim, vamos comprar, como é que tá os móveis da tua casa, vamos renovar. Tenho certeza que teve algum cliente que foi renovando a casa inteira com você. É isso, a estratégia foi essa. Todos os meus clientes que eu me procurar do lado de lá, as meninas, a Karen tá ali como vendedora. Tá, deixa eu ir lá com ela então. Caramba, então tá. A tua carteira de clientes ficou muito boa. Exatamente, porque as pessoas já me procuravam. E eu fazia o que os outros não faziam. Eu dava um atendimento diferenciado, eu insistia mais do que o normal. O que o pessoal vende curso hoje pra fazer, você fazia já de normal. Eu já fazia normal, né? Em breve teremos curso da Karen sobre como atender o cliente no Magazine. Boa, nossa, Felipe. Vamos fazer uma parceria. Ó, que isso, ó. Dona Luísa, aqui, ó, tem que conversar com a menina, viu? Porque pra vender papel e depois começar a bater meta, aqui, ó, de vendedora rapidinho assim, por isso que você contratou ela pra estar onde ela tá hoje, né? Não, mas vamos lá. Falar nisso, a gente já que comentamos dela, como que é conviver hoje com a Luísa? Que você falou que você trabalha no escritório lá, né? Eu sei que tem um pouquinho de coisas antes, mas como a gente comentou, como que é lidar com ela no dia a dia? Hoje você tem um acesso mais fácil? Como que é falar com a estrela do Magazine Luiza, por exemplo? Ela é uma mulher muito inspiradora, Felipe. Você aprende com ela a todo momento. E como você disse, estando lá, a gente tem um acesso muito livre. Eu atuo no 4º andar, a sala dela é no 5º, e é muito livre. Então, se você subir no 5º, ela estiver ali na sala dela e tal, você quiser falar, pedir licença e entrar na sala, ela atende assim com muita tranquilidade, com muito respeito, com muito carinho. Então, ela sabe ouvir muito bem as pessoas. Então, ela tem esse dom, porque pensa, uma mulher como ela, ter essa disponibilidade, essa facilidade de acesso... Cara, deve ser muito legal pra vocês, né? Saber que qualquer pessoa ali do prédio pode falar com ela. Cara, a Luísa tá lá na sala dela? Tá. Se ela estiver ocupada, se ela estiver livre, eu posso falar com ela? Pode. E saber que ela também é esse lado, assim, porque quando a gente vê essas pessoas muito grandes, grandes assim, também, assim, financeiramente falando, que ela é uma pessoa enorme, e também como marca. Ela é uma marca, né? Então, assim, ter esse acesso, porque é uma coisa que às vezes para muita pessoa é inimaginável. Né? Você, vou chegar e vou falar com a Luísa. Tá bom. Para você é exatamente isso, né? Mas também eu acho que lidar com ela, esses aprendizados que você tem, é o que vai fazendo você encurtar o seu caminho profissional. Ainda mais para ela como mulher, ela vai incentivar muito mais vocês, assim. Eu acho que ela vai te inspirar muito mais.
E é assim que funciona? Com certeza, ela defende muito as mulheres, né? Ela tem aí vários grupos, né, de mobilização voltado para as mulheres, mas a gente aprende todos os dias com ela interno, porque em todas as segundas-feiras a gente tem, chama rito de comunhão, que é uma reunião de alinhamento semanal, onde a gente fala de resultados, de metas, de modo geral. Então, todas as segundas-feiras, isso é de praxe, tanto no escritório como nas lojas. A gente canta o hino nacional, a gente canta o hino da empresa. Eu não sabia que tinha um hino da empresa. Tem, super legal o Tá hino no da YouTube, empresa. eu vou procurar depois. Depois você procura. E aí a gente canta o hino nacional, canta o hino da empresa, faz esse alinhamento e no final faz a oração e entrega o dia para todo mundo começar a semana. E nessas reuniões ela está sempre presente. Então, todas as segundas-feiras, às 8h30 da manhã, ela está sempre presente. Caramba. Então pensa, Felipe, o marca. nível que ela tá, o nível exatamente. que ela está, as responsabilidades que ela tem. Não precisa estar lá. precisa. Ela poderia estar na primeira do mês só e entrar tranquilo com isso, né? Tipo assim, pô, vou fazer na primeira do mês e na última, talvez, para começar e encerrar. Mas, cara, ela fazer questão de estar toda segunda-feira no ambiente de trabalho, que também ela não precisaria estar, né? E assim, ela realmente questiona, tá? Exemplo, teve um indicador que falaram e não explicaram o que é. Ela volta e fala, volta aqui. Fulano, explica de novo para nós o que é. Porque Com se ela não detalhes. entendeu, alguém não entendeu também, né? Exatamente. E o pessoal fica com vergonha. Ela, e como ela é a dona do negócio, assim, né? Tipo assim, ela é a cara do negócio. Ela não vai falar que vai ficar com vergonha de perguntar. Não, ela questiona, ela pergunta e ela tá super certa. Por quê? A todo momento tem gente nova entrando, né? Começando ali na empresa e todo mundo precisa estar na mesma linha. Todo mundo precisa falar a mesma ela nem coisa. tem a dúvida, mas ela sabe que tem gente nova que não vai perguntar. Exatamente, que não tem a possibilidade de perguntar e Isso que entender vai naquele momento. diferencia um chefe de líder. De líder. É exatamente isso. E voltando só um pouquinho, então você saiu de lá como você estava como vendedora aqui em Batatais. E como que foi para ser gerente? Perfeito. Fiquei 1 ano como vendedora, entreguei todas as minhas metas, bati todos os meus indicadores. E como eu falei, o Magalu tem plano de carreira. E o próximo passo era virar gerente em treinamento. Eu falei, poxa, e agora? Tô com 22 anos, 21 anos para 22, acabei minha faculdade, porque eu fiz faculdade aqui em Batatais, né? Eu fiz a RH primeiro, depois fiz a administração. E eu falei, primeiro eu vou terminar os meus estudos para depois poder dar um próximo passo ali na minha carreira, né? Porque assim, na minha família ninguém tinha feito faculdade. Então, meus pais sempre me trouxeram isso do valor muito forte, né? Você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa adquirir conhecimento. Dinheiro a gente não tem para te ajudar. Então, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar e você vai ter que correr atrás dos seus objetivos. E uma coisa que eu gosto de comentar também é que eu vendia bolo na faculdade para ajudar a pagar minha faculdade. Pô, é que hoje é muito difícil ter alguém que... A gente olha pra geração, não é falando mal não, gente. Mas é que assim... Eu não consigo imaginar alguém se esforçando tanto quanto a gente tentou se esforçar. Eu falo por aqui, eu falo com os meninos que estão aqui no bastidor direto, que o esforço que a gente tem nas coisas hoje, o ânimo que a gente tem, quando a gente pega alguém mais novo, não precisa ser muito mais, pega 10 anos aí. Essa diferença de 10 anos aí manda muito. A gente fica pensando, caramba, velho, tá aqui na tua frente, abraça a oportunidade. Por que você não... Se eu tivesse a tua idade, agora eu tava me matando por essa função aqui. Mas porque também hoje, pensando com a cabeça que eu tenho hoje, né? Se eu parar pra pensar, a gente também toma umas decisões aí meio que assim, nossa, eu podia ter feito diferente. Diferente, exatamente. Mas, voltando, você falou assim, pô, vou me capacitar ali academicamente falando. Isso. Como meus pais não tiveram oportunidade de estudo, meus pais não terminaram nem o 3º colegial. Então, eles sempre me apoiaram, mas, como eu disse, não tinha dinheiro. Então, se eu quisesse, eu precisava buscar, só que eu precisava trabalhar. Então, como eu trabalhava, ganhava um salário como jovem aprendiz, o salário era muito baixo na época, era R$400 na época. Então, como que eu ia pagar a faculdade e ainda não dava, né? E minha mãe sempre gostou muito de cozinhar. Então, ela falou, Karen, vou te ajudar, eu vou fazer uns bolos aqui. Você vende na faculdade, faz uns bolos, uns salgados, você leva para a faculdade, vende, o valor que você for arrecadando, você vai te ajudando a pagar a mensalidade do mês. Foi onde eu fiz primeiro RH, porque era uma faculdade mais barata, e eu conseguiria ali ter uma qualificação e poderia usar no mercado de trabalho.
E aí minha mãe sempre me ajudou muito, né? Que, no entanto, hoje ela continua trabalhando com bolo salgado por conta. Uma delícia, inclusive. Fica aí, @soltortas no Instagram. Já Depois aproveitar. vou ter que encomendar aqui pro pessoal. Você comentou agora, eu vou ter que encomendar aqui pra galera. E aí, ela, com isso, ela fez pra eu vender e ela já gostava disso também, que foi algo pra agregar na renda. E eu falo, gente, se eu tivesse tido vergonha naquela época, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, com as possibilidades que eu tenho hoje. Então, um ponto como você trouxe, não tenha vergonha, você está trabalhando honestamente. Cara, Então, não tenha vergonha do que você está fazendo. Pelo seu futuro, né? Pelo seu futuro. Você Exatamente. está trabalhando para você, não é para os outros, é para você mesmo. E aí, quando eu estava na loja, tive a oportunidade de fazer o plano de carreira, né? Tinha terminado a faculdade e tal. Falei, nossa, agora eu preciso dar um próximo passo. Não posso ficar muito tempo no mesmo lugar, porque eu acho que quando você fica muito tempo no mesmo lugar, você se acomoda, você entra numa zona de conforto. E quando você entra na zona de conforto, você passa a não aprender mais. Falei, poxa, é agora. Sentei com meus pais, falei, poxa, tenho essa oportunidade, o que vocês acham? Vai, Karen, estamos com você. Ah, então teve essa conversa antes. Eu falei, bora então. Fiz processo seletivo. Fui pro processo seletivo, tinha um monte de gente concorrendo. E aí fui aprovada no processo seletivo. Como funciona o gerente em treinamento no Magalu? Você fica 6 meses rodando lojas até você assumir a tua loja como gerente mesmo. Então, são 6 meses que você vive em hotel, tá? Que você, às vezes, fica muito mais tempo longe de casa, tempo mais longe da família, porque você precisa se dedicar nesse período. De um adendo também. Você, como vendedora, ganhava mais como gerente do que como gerente de treinamento. Então, acho que talvez Sim. é um desafio. Assim, putz, mas as minhas metas... Eu bati a meta que dava mais do que isso. O que eu vou abrir mão disso agora para fazer? Porque eu acho que é o que pesa para todo mundo que está pensando em sair de vendedor. Porque um bom vendedor, ele pensa nisso, né? Pô, mas aqui eu tô com a minha vida, assim, controlada. Eu vou sair para outro... E como que foi esse desafio? Foi essa conversa que você teve com seus pais, então? Foi. Exatamente isso. Por quê? Eu estava morando com os meus pais, tinha casa, comida, roupa lavada, Tudo certinho. tudo bonitinho, na minha zona de conforto. Pra quê? Ganhando bem como vendedora. Não tinha custos a mais, ajudava assim em casa, claro, Não, mas não é totalmente como diferente. bancar uma casa sozinha. Exatamente. E viver em hotel também tem uma hora que você vai fazer, putz, não é... Hotel é bom, mas voltar para casa é melhor. Por mais que o hotel, ele fica confortável 2, 3 dias. No quarto, você eu quero minha casa. Exatamente. Aí eu falei assim, eu vou ter que andar de lado um período para depois os próximos passos ali serem mais efetivos, né? E foi o que eu fiz. Fiquei 6 meses rodando, né? Morando em hotel, que não é fácil, porque você tem um quarto e um banheiro. Só. Domingo é o pior dia, porque o domingo você abre Instagram, Facebook, tá todo mundo postando foto, fazendo churrasco com a família, isso e aquilo, e você lá sozinho. Abdicando de momentos com a família pelo teu sonho também. Exatamente. E estando num lugar novo e que as pessoas também não te conhecem. Porque você chega numa loja, você depara de tudo. Eu tinha 22 anos de idade. Eu tinha pessoas dentro da loja que tinham a minha idade de empresa. É isso. Então você pensa, poxa... Você chega na porta, a pessoa já te olha de baixo e em cima, assim, o que essa menina tá querendo vir fazer aqui na minha loja? Na minha loja. Quando você tem 22 anos de idade, que eu tenho 22 de empresa, o que você tá pensando? Exatamente. É muito isso. E aí que entra muita inteligência emocional. Por quê? Você não tá ali para ser melhor que ninguém. Exatamente. Pelo contrário, você precisa daquelas pessoas para fazer o teu resultado acontecer. Então, você não pode chegar ali sendo soberba, se achando, eu sou gerente. Não, você tá só mais um. Porque se você não se a equipe não comprar a tua ideia, você não vai passar para ser gerente, né? Exatamente. Porque você precisa dar o resultado em todas essas lojas que você passar, para eles te porem como gerente. Exatamente. E como que era ganhar essa equipe que, por exemplo, chegava uma pessoa experiente assim, e como que você ganhava ela para trazer pro seu lado, assim, para ela jogar junto com você? Eu sempre tive a ideia de que o líder, ele não manda, ele lidera pelo exemplo. Então, sempre que eu me colocava alguma situação que estava difícil de resolver, primeiro eu ia lá e fazia. Para eu poder chegar
no cara e falar, olha, eu fiz, deu certo, faz dessa maneira, olha que legal. Tenta essa possibilidade. E nunca exigindo nada, sempre pedindo. Praticamente pegando na mão, assim, vamos juntos. Exatamente. Ó, vamos comigo? Esteja aqui do meu lado, eu tô aqui pra te apoiar também, tô aqui pra te ajudar. E às vezes é um problema que nem você sabia como resolver. Vamos nós dois aqui ver como que a gente resolve esse problema. É isso. E o mérito, ele falou assim, cara, o mérito é... E às vezes a ideia vem do colaborador e aí é onde você incentiva. É isso. Então, você tinha que ter as pessoas do teu lado para fazer o resultado acontecer. Então, chegava, conquistava, ouvia a história das pessoas, porque isso é muito importante. Não adianta também você querer ali... Não. Você primeiro ouve. Qual que é a tua história? Qual que é o teu sonho? Onde você quer chegar? Porque você precisa mapear ali a zona de risco que você tá. Porque tem funcionário, tem cara que fala assim, cara, só tô aqui pelo dinheiro. Não, tô aqui porque minha família precisa. Tô aqui que eu tô construindo minha casa. Então, eu imagino que tenha vários perfis dentro de uma loja. E quanto menor ela é, às vezes ela é mais difícil de lidar, né? Porque acaba sendo muito individual. Acaba tendo ligação diferente com as pessoas. E o medo da pessoa também, fala assim, pô, a gerente gosta mais desse do que de mim. Tem essas vaidades aí no meio, não tem? E cidade pequena, eu falo que é diferente de São Paulo. Porque as cidades pequenas, as pessoas não querem normalmente fazer plano de carreira. Por quê? Com o que elas ganham, elas já ganham mais do que a média da cidade. Então, o Magalu paga muito bem. Às vezes comparado a uma outra empresa pequena e tal. Então, elas já estão na cidade delas, dentro da casa delas, ali na vidinha delas, ganhando bem. Por que elas vão querer sair, fazer plano de carreira e ter todo esse desgaste? Porque a gente encontra isso no mercado de trabalho também. É desgastante. Você passou por esse processo, né? Porque a cidade aqui, a nossa cidade, ela não é uma cidade grande, né? Tudo bem que é uma cidade pequena também, mas ela tá ali, mas ela não é um polo, vamos falar assim, que as pessoas pensam muito nesse plano de carreira. Aqui, realmente, as pessoas pensam, pô, eu ganho um salário ok para eu viver na cidade aqui bem, tá tudo certo, cara. Eu vou ficar aqui e tá de boa, eu tô confortável. É isso. E aí você saiu de... Como é ser o gerente de treinamento no Magazine Luiza? Conta um pouquinho mais. Eu tive o privilégio, durante esses 6 meses, de ficar em uma única filial. Na verdade, eu passei por uma e depois fui para outra e permaneci nela, que era uma loja que estava com muita dificuldade de resultados, tinha passado por algumas situações com a gestão anterior. Então, eu fui convidada para ir para essa loja, sabendo quais eram os desafios. Então, eu passei todo esse meu período de treinamento nessa loja. Que muitas vezes outras pessoas não têm esse privilégio que eu tive, que às vezes cada mês está numa cidade diferente e aí é muito mais difícil. Porque você chega num lugar, você começa a fazer um trabalho, já acabou o mês, você já está mudando, indo para outra cidade. Não dá pra fazer um planejamento. O processo do gerente de treinamento, ele funciona dessa maneira. O ideal é você passar ali 6 meses, 1 mês em cada loja, e você passar com lojas com gerente, lojas sem gerente, para você aprender com o cara que está ali, que já está atuando, e também você descobrir coisas e fazer a tua cara, ter a tua gestão. Então, nessa loja que eu fiquei esses 6 meses. Essa loja, ela tinha um pouco mais de 20 anos de inaugurada, e ela tinha essas pessoas que tinha um colaborador com 15 anos, um colaborador com 18, um colaborador com 20 anos de empresa. Tinha gente que estava desde quando abriu a loja. Desde quando abriu a loja, exatamente. Então, cada um com perfil, um casado, um solteiro, um que queria fazer plano de carreira, outro que não queria porque estava super confortável ali. A cidade é pequena e... Um ponto que é bem importante, para ser gerente do Magalu, eu falo que em cidade pequena tem que ser o prefeito da cidade, o padre e o gerente do Magalu. Porque se as pessoas não te conhecerem, você não vende. Aqui a gente tem loja virtual nas cidades pequenas, em São Paulo, tal, nas capitais. São lojas convencionais, então o cliente vê o produto. Na virtual, não. O cliente chega na loja, você vai abrir um tablet para ele ou uma TV e vai mostrar qual que é o produto. Então, você tem que ter um diferencial. E o diferencial precisa ser o atendimento. Se você não cativar os clientes e não fizer um bom atendimento e as pessoas não te conhecerem, você não vai ganhar ele. Então, o bom da cidade pequena, eu falo que uma vantagem é isso. Que eu andava na rua, eu morava em Santa Rita do Passa Quatro. Aqui próximo, dá um pouco mais de 2 horas. Eu andava na rua, quando eu cheguei lá como gerente em treinamento, já me apresentando para as pessoas. Eu nem sabia se eu ia assumir aquela loja como minha. Mas eu falei, vou fazer o meu melhor enquanto eu estiver aqui e eu vou fazer o resultado acontecer. Vai vir. Exato. Então, ia nas lojas,
apresentava, falava com as pessoas no mercado. Então, fui abrindo ali as portas e as oportunidades para eu ficar conhecida, né? E depois, se aquela loja fosse minha, talvez, eu já tivesse uma base ali bem feita. Cara, mas isso, parando para pensar, sabe onde que essa coisa de se apresentar, de fazer, eu acho que onde que a vergonha sumiu? Lá vendendo teu bolinho no pote, lá na faculdade. Verdade. Porque acho que se não fosse a vender o bolinho no pote, você não teria essa cara para chegar nas pessoas. Oi, eu sou a Karen, tô aqui como gerente do Magazine Luiza aqui na cidade. Faz sentido. Eu não concordo com você. Porque, assim, era difícil vender o bolo ali na faculdade, talvez. Tem um pouquinho da vaidade. Na primeira vez... Mas até vender o primeiro. Porque vendeu o primeiro, acabou. Aí você vai embora. E é igual na loja lá. Você chegou na cidade... Falei assim, pô, vou me apresentar, porque se eu não tiver o resultado, eu não vou ser a gerente do negócio. Faz todo sentido, porque pensa, se chegar na faculdade é um desfile de moda. Exatamente. E aí, todo mundo muito bem vestido, muito bem tal, parari, primeiro ano de faculdade e tal. Vai festa e não sei o que tem, quer ir em festa. Aí você chega na faculdade, bota uma bolsa térmica em cima da mesa. Gente, tô vendendo bolo no pote, tal. Pensa, as pessoas olham com um olhar de julgamento no primeiro momento. Fazendo? Entendeu? E o que essa barreira você já tinha quebrado muito cedo. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente tem um comparativo muito legal. Quando a gente vê aquelas publicações no Instagram. Pessoas te julgando e as pessoas não te julgando. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Se você ficou parado nesse... a pessoa vai me julgar. É uma barreira que você criou ali que talvez era uma oportunidade de trabalho. Que você quebrou. Você quebraria lá no começo, você demorou um tempão para quebrar. Imagina se você fosse quebrar, ter que se liberar dessa vergonha só quando você assumisse uma loja. Talvez não daria certo. Não daria, entendeu? Teus resultados talvez tenham vindo de lá também, né? Desse negócio, assim. E aí assumiu a loja de Santa Rita do Passa Quatro? Isso, aí fiquei 6 meses como treinamento e aí depois veio o convite para eu assumir como gerente a loja. E, claro, já estava super habituada, né, com a cidade, com o local. Eu falei, super topo, né? Tô perto de casa. 2 horinhas, né? Dava para ir e voltar final de semana ou a cada 15 dias, então ok. Então, voltando dos desafios que a gente estava falando, eu aprendi muito a ouvir. Quando você chega num novo cargo, e principalmente quando você tem metas, às vezes você está muito afobado, né? Que você quer fazer tudo acontecer muito rápido, só que você esquece que, além de fazer acontecer, você tem pessoas atrás de você e você precisa ouvi-las. Então, eu errei também, tá? Eu errei muitas vezes. Eu quebrei a cara, porque eu acho que é importante a gente contar também, que não é só sucesso. Exatamente, eu ia perguntar já, mas deu errado alguma coisa aí? Deu super errado. Então, você quebra a cara muitas vezes, né? Então, eu tive, como eu disse no início, eu sempre tive pessoas ao meu redor que me colocavam no trilho. Então, lá no início, quando eu fui como gerente de treinamento e tal, eu queria fazer tanta coisa, queria mostrar resultado, mostrar trabalho e tal e tal. E às vezes eu esquecia de ouvir as pessoas. E aí eu tive uma pessoa que me pegou na mão e falou, Karen, volta, senta aqui comigo, deixa eu te mostrar. Você é nova, você tá com todo o gás, Mas olha, você tem pessoas que estão aqui trabalhando com você que já têm 20 anos de empresa. Você acha que eles já estão no mesmo gás que você ainda? Não estão. Então, o teu desafio como gestora vai saber qual é o momento de acelerar e desacelerar, trabalhar com um que tem um perfil, trabalhar com o outro e analisar as situações. Então, volta aqui, olhando de fora. Se fosse você gostaria que você tivesse feito isso? Mas é que era o DNA de vendedora, estava muito ainda na cara gerente, né? Isso. Não era, cara... É porque você é um negócio. O cargo gerente é bonito de se falar, né? Mas é gerente, eu tenho que gerenciar as coisas, né? Eu não tenho que só vender aqui. Peraí, o meu time de vendas que vai ter que vender. É né? isso. Esse era o desafio? Esse era um dos principais, porque muitas vezes você quer fazer... né? Você já tá ali, não, deixa eu fazer, Não, você tem que administrar o negócio. Eu tenho 4 vendedores, eles precisam fazer o papel deles. Eu tenho um caixa, ele precisa fazer o papel dele. Eu, como gerente de loja, eu preciso sim auxiliar, ajudar, orientar, mas eu preciso montar estratégia. Se eu não tiver tempo para montar estratégia, o resto vai ficar delargado e vai desandar.
Se eu assumir o papel do vendedor, de querer fazer o que ele faz, não vai dar certo. Ninguém vai fazer o meu papel como gestora. Não. Então, você consegue fazer o papel talvez de todo mundo, mas ninguém vai conseguir fazer o seu. Exato. Então, o desafio de equilibrar vários pratinhos foi um desafio muito grande no início. De não querer abraçar tudo, de dar as tarefas às pessoas que precisam realizar as tarefas e ter esse papel de gestão. Né? Então, cuidar das pessoas para que o resultado acontecesse. E você for parar para pensar também, é um equilíbrio assim. Eu estou gerindo um negócio que inconscientemente não é seu, mas também é. Né? Porque assim, essa loja é responsabilidade minha, mas eu estou gerindo ela para outra pessoa, mas ela é minha loja. O resultado depende de mim, cara. E eu acho que é esse equilíbrio que as pessoas, às vezes, hoje em dia, que todo mundo fala que, nossa, eu quero empreender. Mas empreender, se dedicar na sua carreira, é empreender também. Empreender. Porque você está com conhecimento hoje que talvez muito empresário antigo aí não tem. Entendeu? Tipo assim, todo conhecimento, às vezes, na técnica de vendas, um conhecimento em gerir equipes, que empresas aí de 20, 30 anos aqui de cidades menores não têm. Né? Então, assim, investir na sua carreira é uma forma de se empreender também. Né? E esse desafio depois de gerente que você teve nessa cidade? Você foi para outra cidade? Você continuou lá? Como que foi? Perfeito. Eu fiquei 1 ano e meio como gerente de loja. E aí eu falei, tá na hora de eu assumir um novo desafio. Você não consegue ficar quieta, né? Não consigo, né? E aí eu falei, eu preciso assumir um novo desafio. Para onde eu vou agora? O que é o próximo? O que é o próximo passo? Onde eu tenho possibilidade? Aquela linha do tempo lá do Magazine Luiza. Onde que eu tô aqui que eu posso ir agora? Onde que é? É isso. Aí eu falei, eu sempre gostei muito do crédito. Eu sempre fui muito apaixonada pelo crédito, né? Comecei no crédito e sempre tive um coração apego emocional lá, assim, né? Aí eu falei, tenho possibilidade agora de ser coordenadora de crédito. O que é a coordenação do crédito? Você cuida de uma regional. Normalmente, ali, as regionais têm em média 30, 38 lojas. E aí, eu faria a gestão daquelas lojas, dos indicadores ali do crédito, que é onde eu comecei lá atrás. Caramba, que legal. Você parou de cuidar de 20 pessoas, de 10 pessoas, para De cuidar 10, tá? De 10 pessoas para cuidar de 30 lojas que tem mais 10 pessoas. Olha que coisa pouca, né? Vai cuidar de 300 pessoas. Não 300 diretamente, mas assim, era gente pra caramba. É muita gente. E, tipo assim, quantos anos você tá? Porque o pessoal para pra pensar, assim, uma pessoa para estar nesse nível, ela tem que estar com 10 anos de empresa, né? Assim, já vão seus 40 e poucos anos. Não, mas quantos anos você estava quando você assumiu esse desafio aí? 24. Caramba, cara. Tava para fazer 24 anos, aí eu falei, vou fazer o processo seletivo, né? Tô preparada, tenho resultado, tenho formação acadêmica. O checklist está prontinho. Tá. É só aplicar para coisa. E aí você assumiu essa coordenação de crédito. O que mudou do desafio de ser gerente para ser coordenadora de crédito? Aí foi um novo desafio, porque eu estava 2 horas de casa. Eu me mudei para 7 horas de casa. Nossa. O primeiro baque foi esse. Falei, vou prestar o processo, vou assumir um novo cargo, e tô você não disposta. Atenção nessa, tá. né? Prestei, mas na empolgação ali, você fala, fala mais alto. Quero, um cargo legal. Falei, vou. Fiz o processo, passei. Karen, você tá indo assumir a regional de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Saiu de São Paulo só, saiu. Eu falei, tá bom. Waze. Nossa, 7 horas de casa. Que legal. É que você não sabia para que cidade você ia, Não, você não sabe. Você presta o processo e conforme a necessidade da empresa... Você podia ter ido para Manaus. Poderia ter ido para Fortaleza, poderia ir para o Nordeste, para o Sul, para qualquer lugar do Brasil. Onde precisaria de você, no caso, você teria que ir. Isso. O Magalu hoje tem 42 regionais espalhadas pelo Brasil. Então, poderia ter ido para qualquer uma dessas cidades. Né? E aí, peguei e falei, nossa, legal, né? Vamos lá. Peguei minhas coisinhas, coloquei a mala no caminhão, a mudança no caminhão. Agora parou de viver em hotel? Já tinha parado de viver em hotel? Já tinha parado de viver em hotel. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Porque aí começa uma nova etapa diferente. Você ia ter que... Mas aí você parou... Por exemplo, sua vida estava estável em Santa Rita, né? Porque, imagina, já tá na tua casinha, no teu apartamento, alguma coisa assim, estava estável. Aí tem que mudar de novo. Mais uma mudança. É o desafio também, né? Começar na cidade e aí...
como você era uma coordenadora de crédito, você não tinha mais loja para ser responsável, assim, diretamente, né? Não era mais uma só, eram 38 lojas. E como que era fazer o vínculo com essas pessoas e treinar essas pessoas para dar o resultado esperado? E aí foi um novo desafio, porque eu estava aprendendo o cargo de novo. Era um cargo novo, eu não sabia como lidar, como fazer, então eu ia aprender a trabalhar. E esse não tem uma coordenadora em treinamento, já aprenderia trabalhando? Exato, você passa uma semana treinando com um coordenador mais antigo para você pegar ali, né, os principais macetes e depois é você e tua regional. Então, diferente que lá eu tive 6 meses para aprender, para errar, né? Ali eu não tinha tempo para errar e precisava fazer o negócio acontecer. Então, eu me mudei para São Lourenço, uma cidade maravilhosa, linda, uma cidade que assim tem meu coração também, porque é incrível o lugar, vale muito a pena conhecer. E chegando lá, eu precisava aprender a trabalhar. Porque a estrutura de uma regional é o regional de vendas, que é ele o número 1, vamos se dizer, sendo mais simples para todo mundo entender, né? Então, ele é o regional de vendas, aí tem o coordenador de crédito, que era o meu cargo, o coordenador de serviços financeiros, o coordenador de consórcio e a gestão de pessoas. Então, são 5 pessoas para gerir 38 lojas, para dar suporte para essas 38 lojas, para fazer o negócio ali acontecer. Entendi. E aí eu precisava visitar a loja. Então, eu precisava passar por essas lojas, conhecer as pessoas, treinar, contratar para o resultado acontecer. Nossa, e aí o desafio só vai aumentando. Só vai aumentando, porque o mês tem quantos dias? 30. Uma média de 30 dias. Eu tinha 38 lojas. Nem que eu quisesse visitar uma loja por dia, eu não ia conseguir. Porque eu tinha lojas que era próximo a São Lourenço e eu tinha loja que era 14 horas de viagem, que eu tinha que pegar o carro e visitar essa loja e fazer o resultado, ficar um tempo lá. Exatamente. Tinha que ficar um tempo em cada loja, né? Precisava. Então, quando eu cheguei, eu comecei a fazer esse movimento de hoje eu vou numa loja aqui, conheço as pessoas, ouço as pessoas, os objetivos delas. Por quê? As pessoas fazem resultado por você. Então, não adianta eu querer chegar e já cobrar, porque ele não vai acontecer. É aquele treinamento já que você teve, né, de antes. Pô, passar por gerente foi importante para isso, né? Fez parte do processo. Então, chegava, conhecia as pessoas, falava com as pessoas, se aproximava delas, mostravam que elas podiam confiar em mim, confiar no meu trabalho, que eu estava ali para apoiar, para orientar, para ajudar, para treinar, para ser um braço delas. E você chegava em loja que estava, assim, não vendendo, alguma coisa assim do tipo? Era sempre em loja, assim, que estava precisando melhorar o resultado? Não tinha nenhuma loja que estava ok e só vamos otimizar? A estratégia, você que monta. Eu tinha a liberdade de trabalhar da maneira que eu entendia que fazia sentido. Só que eu precisava do resultado entregue no final do mês. Então, eu usava a estratégia de ir nas lojas ofensoras primeiro, fazer esse trabalho de conhecer e treinar. E aquelas lojas que já tinham um resultado bacana, era mais telefone, ligação. Porque ela já estava fazendo o resultado acontecer. Então, eu trabalhava mais motivacional. Parabéns, cara, seu resultado tá super legal, continua, conta comigo, precisava de alguma coisa. No outro dia, ligava de vídeo, e aí, parabéns pelo resultado do dia anterior, show de bola e tal. Porque aqui... E você que entregava essas premiações que tem? Isso. Então também era o pessoal recebia ligação tua. Não era só alguma bronca, era motivacional, sim. Desafio. Vamos fazer hoje um desafio, época de Páscoa, por exemplo, que a gente tá recente. Um ovo da Cacau Show para quem vender mais o seguro tal, o serviço tal. E soltava lá pra turma buscar. Então, o trabalho não é só cobrança. O trabalho também ele precisa ser motivacional e precisa a pessoa estar ali engajada, estar naquele gás para ela fazer o resultado acontecer. Porque se ela estiver desmotivada... Não vai. Não vai. E o pessoal precisa abraçar a cultura da empresa nessas horas, né? É onde que hoje, querendo ou não, o pessoal leva para o lado muito pejorativo de zoar, mas o pessoal do Magazine Luiza é um dos funcionários mais engajados com a empresa que a gente vê. Porque, vamos pagar mico na internet pra gente vender. Vamos pagar mico pra vender. Gente, vamos fazer vídeo, vamos. Tipo assim, não é um negócio obrigado que o pessoal pensa, esse é obrigado a fazer. Não, você pega ali os perfis. É aquele lá. Tem um perfil do cliente, do funcionário, que ele é mais extrovertido, menos tímido, que ele ajuda a própria equipe, cara. Às vezes, com uma brincadeira dele, ele traz possíveis clientes para todo mundo ali, né? Então, assim, todo mundo também precisa motivar aquele funcionário que tá fazendo a gracinha para poder trazer cliente para a loja também. Que através dele, ele não vai conseguir atender 10 pessoas de uma vez, entendeu? Ele vai ter que precisar do restante da equipe. E é esse engajamento que vocês têm ali no Magazine Luiza que eu acho legal.
Tá todo mundo assim, sempre abraçando a empresa, as ideias, por mais doida que seja, tá todo mundo ali agarrado, pegando um na mão do outro e vamos fazer acontecer. Exato, Né? exato. E o crédito vem como uma parte muito importante disso, né? Porque, querendo ou não, passa tudo por vocês para aprovar o cliente ali, né? Ou antes? Tipo assim, antes da venda acontecer, às vezes está acontecendo a aprovação do crédito. Isso que você trouxe é muito legal, porque eu acho que você valoriza todas as pessoas, porque você tem um perfil, a Karen tem outro. Então, talvez você não tenha um perfil de ir lá e fazer uma dancinha na frente do vídeo. A Karen tem, mas a dancinha da Karen vai trazer o cliente para você. Então, o que você pode fazer por trás para me ajudar, para me apoiar, saber editar o vídeo? Beleza. Você edita o vídeo, eu faço a dancinha e tá tudo certo, né? E a gente anda junto e vai fazer buscar ali, que é o objetivo final, que é trazer o cliente para a loja, para o cliente realizar o sonho dele, que é fazer a compra. E sobre o crédito, hoje a gente tem a nossa financeira própria, a gente tem o nosso carnê próprio e temos também uma linha de crédito, que é a linha de cartão de crédito. Então, o cliente entra na loja, hoje, muita tecnologia, a gente tem um mobile vendas, que a gente digita o CPF do cliente ali no mobile vendas, ele já aparece quais são as possibilidades de compra desse cliente. Qual que é o limite pré-aprovado dele, qual que é o valor que ele pode comprar máximo, mínimo, em quantidade de parcelas, se tem um cartão pré-aprovado, se não tem. Então, hoje, isso já está na palma da mão do vendedor. Diferente de 11 anos atrás, quando eu comecei, que tinha que pegar o cliente, sentar ali na mesinha do crédito e o analista fazer toda a análise, pegar o telefone de referência, ligar para aquela referência, verificar se é verídico mesmo, né? Então, hoje, isso está muito automatizado, ficou muito mais prático, porque o vendedor já tem tudo na palma da mão dele, ele já analisa o cliente, já deu o cartão pré-aprovado, ele já faz o cartão, só leva na mesa do crédito para fazer a impressão, porque hoje o cliente já sai até com o cartão na mão. Caramba. Ele já sai, não precisa nem esperar chegar na casa dele, ele já entrega na mão do cliente ali e já faz a compra. Pro Nico que é ansioso aí para o negócio de esperar chegar, que tá esperando chegar uma televisão aí agora. Aí ele tá com assim, nossa, eu achei que a televisão ia chegar essa semana. Ele comprou no Magalu? Eu não sei pra onde ele comprou, mas não conta não se você não comprou no Magazine, viu? Fica aí. Mas assim, eu não sei, dessa vez eu não sei. Eu espero que ele tenha comprado. Eu espero pra não ficar feio com a nossa convidada aqui, que a gente já resolve isso, a entrega... Se não comprou, você vai lá e cancela a compra e compra agora. Isso, que a gente já te entrega amanhã, tá? Dependendo até hoje no final do dia. Se ele comprar agora cedo, a gente já entrega até hoje no final do dia. Tá vendo, Vitória? Eu acho que você fez um negócio aí errado. Mas e como é ser a Karen coordenadora de crédito para hoje, para Karen que é coordenadora comercial? Assim, um novo modelo de gestão, é diferente a forma de trabalho. Então, como coordenadora de crédito, eu fazia gestão de resultados de uma regional. E hoje a gente faz a gestão de resultados. Eu falo a gente, porque eu tenho mais pessoas né, no meu time. Eu tenho uma gerente que é acima de mim, mas eu tenho mais pessoas no meu time. A gente faz a gestão de resultado da empresa. Né? Então, de 38 lojas, eu passei para 1.215. É nível Brasil agora. Lojas. É nível Brasil agora. Nível Brasil. Eu cuido do resultado do Brasil. E como que é ser a Karen que saiu saiu aqui do interior? Eu vou falar aqui de Batatais, que não é de Franca. Mas como que é ser a Karen que saiu daqui de Batatais, né? Menina que começou com 18 anos na loja, como analista de crédito, né? Chegar hoje aos seus 29 anos dentro do Magazine Luiza, cuidando de todas essas lojas. Eu posso dizer que eu não sou a mesma pessoa. Não, com certeza. O Tico e o Teco deve estar maluco de vez em quando. Né? Mas, não, inclusive, a gente está pegando a Karen em período de férias, que fica claro que ela está de férias. E por ter essa amizade, eu convidei ela para vir para cá. Falei assim, cara, vai ser muito bacana contar essa trajetória. Porque eu acho que é muito inspirador e muito motivacional para quem está, às vezes, acabando o ensino médio, por exemplo. Pô, por que eu tô meio perdido na vida? Porque o pessoal acha que é só, mano, para dar certo na vida, eu preciso abrir um negócio. E não é. Tem os doidos para abrir negócio, igual a gente aqui, que é meio maluco das ideias. Mas tendo foco, eu acho que é o principal, né, Karen? É você sair da zona de conforto. É sempre... Porque parece que você nunca ficou confortável onde você tá. E eu tô até imaginando qual que seja o seu próximo desafio aí. Mas, assim, você tá há quanto tempo como coordenadora comercial? No escritório estou 1 ano e meio. E o que essas 1.500 e poucas lojas aí que você falou, o que vai qual que eu vou falar assim, é imensurável o desafio, eu imagino assim, comparar 39 lojas com 1.500,
imagino que não seja nada fácil. É um trabalho em equipe muito grande, né? Muito grande. E como você disse, cada pessoa tem seu perfil. Você precisa identificar qual é o teu perfil primeiro, saber o que você está disposto, aonde você quer chegar. Faça um planejamento mesmo, né? Escreve num caderninho, né? Coloca ali a tua história, até onde você chegou aqui. Qual que são as suas possibilidades futuras? Eu posso começar em Batatais, eu posso começar em qualquer outra cidade próxima, mas qual que é a tua disposição? Eu tenho o perfil de ser empreendedor, eu quero ser empreendedor. Karen, eu falo, eu acho que eu não conseguiria, eu não tenho esse feeling, porque é um dom, eu não tenho esse dom de ser empreendedora. Eu gosto de ser CLT. Nunca diga nunca para nada, mas... É que assim, o desafio é o mesmo, gente. É porque você passou por todos os processos que às vezes o empreendedor vai ter que passar. Aprender a ser vendedor, aprender a analisar o crédito do cliente, aprender a gerir o próprio negócio, que é muito difícil. A gente hoje está passando por uma estruturação aqui que a gente não entendia a dimensão do que é ter uma empresa, porque todo mundo acha muito bonito. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa. Cara, na hora que você põe uns pingos nos is ali, literalmente, assim, traz você, vou pôr, é uma coisa que precisa de um advogado tomar conta. Assim, cara, é tudo isso, você assusta. Assusta e o desafio que você tem, eu acho que é tão importante, acho que assim, é tão importante quanto assim no sentido de eu estou tomando conta de um negócio de uma outra pessoa. Eu preciso também fazer dar certo para lá dar certo aí. Entendeu? Você é aquela pessoa que está gerindo ali tudo. É um conjunto. E um dos valores do Magalu é esse, a atitude de dono. Eu preciso que o negócio dê certo para eu ter o meu emprego, o meu trabalho, e é um ciclo vicioso, né? É aquela roda, aquela engrenagem que ela vai funcionar porque é nesse estilo. Exatamente. E o perfil de quem está na frente é isso. Por mais que você fale assim, não sou dona do meu negócio, mas você é, cara. Você é. Porque volta naquilo que a gente conversou sobre o gerente. Eu sou o gerente dessa loja, mas eu não sou o dono, mas eu preciso pensar com ela, cabeça. Ela tem que funcionar como se fosse minha. Se fosse só uma loja da cidade. Ela tem que ter a hora que tem que dar uma desligada, que ela é o Magazine Luiza, né? Porque senão não dá certo. Exatamente, não dá certo. A pressão que recai, né? A pressão é muito grande em vocês nessas horas, não é? Com certeza, porque o Magalu é uma empresa, só que tem várias outras coisas por trás. Então, tem as metas que a gente precisa buscar, porque a empresa tem um orçamento. Então, se você não busca, não entrega os indicadores, as metas, a empresa não vai ter lucro. Se a empresa não vai ter lucro, como é que ela vai continuar crescendo? Então, por isso que a gente precisa ter essa cabeça de dono, fazer realmente acontecer o negócio, inovar, porque a todo momento a gente precisa de inovação. Não dá para fazer as mesmas coisas do que a gente fazia 10 anos atrás e achar que vai acontecer se eu ficar sentado esperando, porque não vai. O perfil do cliente hoje, ele é muito diferente de 10 anos atrás. Cliente, né? O comportamento do cliente, hoje ele tem tudo na palma da mão dele. Ele vai lá, compra na internet, chega daqui a pouco na casa dele e tá tudo bem. Como que eu vou fazer para trazer esse cliente para a loja para eu poder conseguir vender um cartão de crédito para ele, conseguir vender um empréstimo para ele, vender um seguro para ele? Era uma das coisas que eu ia te perguntar mesmo, por exemplo, porque hoje a gente tem um aplicativo do Magazine Luiza. Eu compro por ali, vou retirar na loja. Imagino que seja uma reclamação, talvez. Foi um período de reclamação dos vendedores que chegava para você, por exemplo, ainda mais como você passou pela análise de crédito. Era uma reclamação que tinha de vendedor, o aplicativo vender já para o cliente final? A pandemia trouxe isso. Ficou muito mais forte o pós-pandemia, porque a gente precisou ensinar o cliente a comprar pela internet enquanto as lojas estavam fechadas. Só que aí a gente precisa fazer um limão da limonada. A oportunidade, o cliente está indo na loja buscar o produto. O que eu preciso fazer? Atender bem aquele cliente para que eu consiga vender algo para ele, fidelizar ele depois. Então, claro que existe reclamação. Ninguém está 100% confortável, né? Pensa eu na loja como vendedor. O cliente, comprei na internet uma TV de 10 mil reais. Fala, poxa vida. Nico, onde você comprou? Nico, onde você comprou sua TV? Na internet ou na loja? Na loja. Aí ele valorizou o vendedor. Parabéns, Nico. Não, quanto não preciso falar quando você pagou na televisão, mas você comprou aqui, né? Mas era mais barato no site.
Ah, mas aí depois você descobriu, mas o vendedor ficou feliz com você, é o que vale a pena. Ele ajudou o vendedor, é isso que importa. Imagina, você está alimentando uma família, talvez. Exatamente isso. Então, o grande desafio é que o nosso vendedor de hoje, ele precisa ter essa cabeça de solução, de quando o cliente chegar na loja, eu preciso oferecer outras possibilidades. Porque normalmente o cliente que vai na internet, ele não faz um cartão de crédito, ele não compra talvez ali uma garantia estendida. Então, a oportunidade do vendedor é abordar aquele cliente ali na hora da entrega do produto, já colocar o CPF dele ali no mobile vendedor, identificar o que esse cliente não comprou que ele pode vender. Ou um produto agregado. É isso que eu ia falar agora. O cara comprou TV. E tua rack, vai acompanhar? Exato. Sofá. Entendeu? E a rack da TV? Pô, você vai comprar uma TV desse tamanho e não vai investir num painel bonito. Isso. E às vezes é um produto que não é tão caro, sim, né? Mas pelo menos a atenção que o vendedor dá nessa hora acaba que, assim, pô, vou voltar lá de novo, vou comprar. Eu tô vendo aqui, mas eu vou lá na loja ver com o vendedor o que ele pensa, o que ele me sugere. Porque aí você faz o cliente sonhar. Você monta um ambiente na cabeça do cliente. Que aí pensa, o cliente comprou uma TV de 60 polegadas. Será que ele pensou que a rack dele Suporta, ou tem tamanho pra isso. Exato. Tá, mas meu sofá tá ruim? Pensa, uma TV de 60 polegadas, ô Felipe, já vão levar um sofá novo, poxa, um sofá pensa. retrátil pra você assistir. Como que você vai assistir o filme ali, o último lançamento, num sofá que não... Não, Felipe, já vamos aproveitar. E o som de bar? Pra você sair com um som De mais cinema, realista e tal, isso. né? Tem tudo isso. E a pipoca? Como que você vai fazer a pipoca? Já vamos levar também a pipoqueira. Não é nem micro-ondas que vende, você vende um negócio específico, a pipoqueira. Ela não perde o jeito, não. Ela gosta do negócio da venda aqui, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai comprar algumas coisas. Ela vai abrir o aplicativo aqui e vai falar assim, ó. Vamos sair vendendo aqui. Daqui a pouco eu tô comprando... Pelo menos um cartão de crédito pra cada um é minha missão, sair daqui feito, tá? A menina tá de férias e tá trabalhando ainda, velho. Pra você ver, é o orgulho da dona Luísa aqui. Ô, cara, mas... Oi? Nem tá ao vivo, mas... Ô, cara, mas... E aí, assim, ó. Eu sei o teu sucesso profissional é gigantesco. E eu tenho muito orgulho de falar que, assim, das minhas amigas, cara. Eu sempre falei pro Nico de você. Porque eu acho muito bacana, né? As pessoas saírem de uma cidade pequena e sonhar com um projeto e estar numa cidade grande. E hoje, nível Brasil. Eu não fazia nem noção que era nível Brasil. Para mim, era nível regional que você tinha parado ali, tipo assim, para fazer. E imaginando um próximo passo, assim. Mas hoje, você cuidar de nível Brasil, cara, é muito, muito importante. Eu fico muito feliz por você. E só que como que anda, assim, a tua vida... Eu vou falar assim, tua vida pessoal não é vida amorosa, não. Mas eu tô falando assim, como que você separa isso, essa responsabilidade, você ter esse momento de desligar? O que é importante para você nessas horas? Essas mudanças de cidade, de cargo, querendo ou não, você se afasta muito das pessoas. Você precisa fazer muitas escolhas. E isso muitas vezes é doloroso e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Uma coisa que eu aprendi com essas mudanças é que você precisa ser a sua melhor companhia. Porque às vezes você não vai conseguir estar com a família 100%, sempre. Uhum. Muitas vezes você vai precisar escolher quando ir, como ir, qual que é a melhor data estratégica, porque tudo gera custos. Uhum. Né? Hoje eu moro em São Paulo, são 6 horas de viagem até Batatais. É caro, não é barato. Não dá para vir toda semana. Eu gostaria, sim, muito de vir todas as semanas, porque é muito bom estar em casa com mãe, com família, com vós. Ser mimada, né? Ser mimada, é excelente isso. Mas você precisa aprender a lidar com a solidão. Uhum. E no início foi muito difícil, porque eu tinha minhas amigas próximas, eu adoro sair, eu adoro uma festa, eu adoro viajar, eu adoro passear. Eu sou muito animada, além do trabalho. Que eu gosto, eu preciso viver, você está vivo, vamos viver. E esse equilíbrio é importante. Muito. Se você não tiver esse equilíbrio, não souber separar, você surta. Então, você precisa ter esse tempo de parar, trabalho, sim, faça o melhor no período que você está, mas nos momentos de lazeres, você precisa desligar a chavinha. É difícil, muito difícil, porque às vezes eu tô aqui, é final de mês, é meta que tá fechando e tal, e Karen, tudo que você tinha para fazer, você tem que fazer no teu horário corporativo. Fora do teu horário corporativo, você precisa se cuidar. Você precisa estudar, porque estudar você nunca pode parar. Você precisa criar uma rotina de treinos, porque não é pelo corpo, é pela sua saúde mental.
Pra oxigenar o cérebro, né? Você precisa ter um momento com a tua família, você precisa ter um momento com teus amigos. Então, são pratinhos que você aprende a equilibrar. Precisa ser a carinha irmã de vez em quando, né? Precisa dar umas puxão de orelha de vez em quando, umas chacoalhadas na minha irmã, porque... Não, é mais ela novo. tá aprendendo, né? A gente, como irmão mais velho, tem que dar uma conversa. Tem hora que a gente precisa... vamos conversar sério. Né? E é isso. Você tá equilibrando tudo isso de uma forma... Eu vejo que de uma forma muito saudável, eu imagino, né? E por mais que o trabalho demande uma dedicação sua, eu vejo que essa sua dedicação no trabalho também é uma dedicação fora em você. Né? É isso que faz dar o resultado, você acha também, né? Eu acho que tem a hora de você recarregar as energias. E esse é o momento de você recarregar. Quando você está com a família, quando você está num momento de descontração. Porque a vida não é só 100% trabalho. Sim, você precisa trabalhar, precisa ter conta para pagar, tem os objetivos para alcançar. Mas esse momento que você tem que parar, curtir a tua família, desligar o celular muitas vezes e viver o momento que você está, ele é extremamente importante. Porque também não adianta eu vir aqui ficar com os meus pais e o telefone tocando o tempo inteiro para resolver problema. Ou a gente numa mesa de almoço, de jantar, eu tá aqui mexendo no celular e eles lá. Não faz sentido. Então eu também preciso entender que tem um momento para tudo. E para tudo na vida. Não adianta a gente querer para você estar 100% em alguma coisa, você precisa se desligar do resto. Porque senão você nunca vai estar 100%. E aí o tempo vai passando, a vida não é eterna e as coisas vão ficando para trás. É verdade. E o que você diria para Karen lá de... Não para Karen, mas talvez para as outras pessoas que estão começando agora na jornada de profissional, na jornada da vida, que está começando, tô sem direcionamento. O que você daria de lição, assim? Fazer com amor é o mais importante. Primeiro, você precisa saber o que você gosta. Não adianta eu fazer algo porque a minha mãe mandou eu fazer. Não faça isso. Porque você vai suportar aquilo por um período. Mas depois você não vai conseguir fazer com excelência mais. Então, faça o que você gosta, da maneira... Se dedique, que faz todo sentido. Estude. Imagino. Né? E troque muito com a família, troque muito com os pais, porque eles são um poço de sabedoria. Às vezes a gente subestima isso, né? Claro. Eu acho que uma coisa importante que você falou, desde sempre você tomou a maioria das decisões perguntando aos seus pais, você acha que eu devo ou não? Porque se eles falassem, cara, eu acho que não é o momento, você escutaria normal. Né? E nessa trajetória de vida, assim, eu imagino que a sua mãe fica muito preocupada com você, para cima e para baixo, não fica? Muito, porque, pensa, eu tô a quilômetros de distância. Ela tocada no telefone, a mãe falou assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Exatamente. E a gente se fala muito, né? Eu até brinco, às vezes minha mãe liga várias vezes por vídeo. Eu falo, nossa mãe, chega de me ligar por vídeo. Só que a gente como filho, eu não tenho filhos ainda, né? Acredito que se um dia eu tiver, eu vou entender esse sentimento. Mas a mãe é a pessoa que mais se preocupa com a gente. É a pessoa que mais quer o nosso bem, que mais quer o nosso sucesso. É verdade. Então, se ela liga, se ela pergunta, a mãe tem sentimento, ela tem aquele feeling de, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu pegar o telefone e ligar. Geralmente tá certo, né? Às vezes a gente não precisa nem comentar. Às vezes ela ligou naquele dia, ela já viu a tua carinha, ela vai falar, tá tudo bem? Às vezes você vai mentir. Às vezes você vai falar assim... Não, tá tudo bem. Mas só de você ouvir ela e saber, poxa, alguém se preocupou. Minha mãe sabe que eu não tô legal. Ela ligou pra perguntar só como eu tava. Meu, isso é muito... É um sentimento, assim, surreal de bom. Saber que tem alguém que torce verdadeiramente por você. Porque não adianta falar, todo mundo tem muitos amigos. É verdade. Mas não torce. Não é. As pessoas querem te ver bem, mas não melhores que elas. Cara, é muito difícil. É muito difícil encontrar pessoas que são leais, assim. Aquelas amizades leais. Inclusive, é uma coisa que a gente mantém, assim... você tem teus amigos desde sempre. As mesmas pessoas, o mesmo ciclo de amizade. Porque eu acho que é uma confiança muito boa nisso, entendeu? Eu acho que é ali onde a gente verdadeiramente vê assim, aqui eu não tenho vaidade. Aqui eu posso ser a Karen, talvez festeira. Posso ser a Karen que é do meio corporativo. Posso ser a Karen só amiga. Não preciso provar nada para elas aqui, porque elas não estão preocupadas com o que eu sou lá aqui hoje. Eu sou a Karen que elas conheceram aqui há 10 anos.
né? Eu acho que é isso que mantém os vínculos. E hoje, eu parando para olhar assim, para os meus amigos, é exatamente isso. Eu não fico fazendo amigos novos. É sem contar assim, não vou falar, não vai chorar não, hein, Nico? Porque, tirando o Nico que eu conheci, parece que faz uns 10 anos que eu conheço ele, mas tem só 2. E é exatamente, parece que eu e o Nico se conhecem há muito tempo. Porque foi esse lado da vaidade. A gente teve uma ligação muito boa e esse negócio de você poder contar um pro outro coisas que às vezes não conta nem pros seus pais, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente saber os amigos que a gente carrega nessas horas, né? E essa jornada dessas mudanças, eu senti muito isso. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Eu não tenho muitos amigos. Eu tenho poucas pessoas que eu confio. E, assim, amigos mesmo, que eu falo, posso chamar de minha amiga. É 1, 2 pessoas no máximo. Então, o resto é colega, gente do dia a dia. E pessoas que você enxerga como amigos são aquelas pessoas que você passa, às vezes, muito tempo sem conversar. Pela rotina, pela loucura do dia a dia. E aí, quando você encontra a pessoa, você tem assunto, você fala... E parece que só fez um blip, assim, só fez um corte. Daquela última vez que você se encontrou com agora. Não parece que teve esse tempo, esse intervalo, né? É isso. E com essa jornada profissional, com essas mudanças, eu me afastei muito de muitas pessoas. Que foi do dia a dia, foi normal, pela natural, correria. Né? Não tinha como ser diferente. E hoje, como eu tenho um ritmo um pouco diferente, eu tento me aproximar, não forçado, mas eu tô aqui em Batatais. Ô, fulana, vamos almoçar junto? É aquele zelo, né? Isso, de tentar... Porque às vezes as outras pessoas tentaram ficar próximas, só que eu tava priorizando outras coisas. E tá tudo bem, porque era o meu momento de correr atrás do trabalho. Era o teu ânimo ali, às vezes. Se deixasse para fazer agora, não seria a mesma gana que você tem hoje, né? Não que assim... Tenho certeza que daqui a pouco você vai inventar alguma coisinha para mudar, mas... essa manutenção da amizade ali fica muito boa, né? A gente mantém. E não precisa de muito. Você precisa mandar um bom dia. Oi, bom dia, como você tá? Pronto. Cara, você não precisa de muito. Você responde e você, cara, beleza, precisando, tô aqui. Tô aqui ainda, viu? Pode conversar comigo. É exatamente isso. Cara, mas olha, eu acho que a gente já tá aqui faz um bom tempinho. Você perguntou, vai ser uma meia hora de bate-papo? Acho que a gente já passou de 1 hora. Mas eu não quero tomar também muito do seu tempo. Quero te agradecer muito por ter topado vir, ter contado um pouquinho da sua história. Fiquei muito feliz de saber também de alguns outros desafios que você já teve aí e anda tendo, né? E espero que você tenha muito, muito, muito sucesso na tua vida, viu? Quero te agradecer de novo por abrir esse seu coração também um pouquinho, tá? E se você quer deixar algum recado para alguém, agora essa é a tua câmera aqui. Boa. Eu quero sim, Felipe. Obrigado pela oportunidade de estar contando a minha história. Quando você me convidou, eu falei... O que eu vou contar, né? O que eu vou falar? Meu Deus, falar de mim, que difícil. Porque é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que as pessoas se inspirem um pouquinho da minha história, pegar as coisas boas aqui que a gente falou. E o que eu falo muito é que a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive. É real, isso daí é muito real. Então, esteja ao lado de pessoas que te levem para cima. Pessoas que queiram coisas grandes, que sonhem grande, que busquem coisas grandes. Porque o trabalho, ele vai sempre existir. E a gente precisa fazer ele ficar mais fácil. A jornada, ela precisa ser mais leve. E tem como essa jornada ser mais leve. Então, as pessoas precisam sonhar. Às vezes as pessoas falam, eu não vou dar conta, só dá certo pro outro, nunca dá certo pra mim. Mas o quanto eu tô disponível pra me arriscar? Então, você vai precisar abrir mão de muitas coisas. Você vai ficar longe de casa, você vai ficar longe dos amigos. Você vai passar por alguns momentos que você vai surtar e vai falar, eu vou desistir disso jogar tudo pro alto. Eu vou jogar tudo pro alto, eu não quero mais isso pra minha vida, tá sendo muito difícil.
Mas se é seu sonho, corra atrás, vá atrás, busque. O não, a gente já acorda com ele todos os dias. A gente precisa levantar e buscar o sim. Com certeza. E vai ser difícil para todo mundo. O que vai mudar é como que você queira que seja a sua jornada. Que seja mais leve, que seja mais tranquila. E como você vai administrar isso. Então, a mensagem que eu quero passar é essa. Que as pessoas sejam felizes, porque hoje em dia as pessoas estão muito rancorosas. Tá difícil o negócio. Estão muito sem paciência. Tá. Eu acho que o mundo ele precisa ser mais leve. As pessoas estão tudo ao extremo. Então, a gente precisa tornar essa jornada mais leve e levar alegria para as outras pessoas. Num bate-papo, numa conversa, num sorriso no rosto, num bom dia. Você não conhece a pessoa, mas fala um bom dia, não custa. Vai mudar a vida de alguém, né? Talvez mude a vida de alguém. Então, é isso, meu recado. Eu desejo muito sucesso a todos. Para vocês também, nesse nesse novo gostado, projeto. viu? Muito obrigado. Obrigado por esse espaço. Imagina, que agradeço. Então, pessoal, esse foi o nosso 15º episódio do nosso Know How Podcast, gente. Muito obrigado e até a próxima com um convidado surpresa. Você vai ter que assistir o próximo episódio, né? Não posso contar agora. Valeu, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.